Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua, e a Lua está lá em Áries. E dali, a primeira planeta que a Lua avista é Marte, justamente o planeta que governa Áries. Então, essa Lua, como ela está em Áries, ela ama Marte. Então, tem uma coisa aí da gente se agilizar. Ainda por cima é um Marte em Leão. Então, a Lua faz um trígono, né, que é um aspecto harmônico. O Áries é um signo de fogo, Leão também. Então a gente começa a semana aí no maior gás, fazendo as coisas que a gente precisa fazer, dando aí, acelerando as nossas paradas, assim. Na paralela estamos na lua minguante, então também é o caso de ver o que a gente precisa fechar aí desse ciclo para começar a nova lunação que começa a semana que vem. Tá certo? No podcast Céu do Momento, que está em todas as plataformas, eu falo bastante sobre essa semana de lua minguante e tudo mais, com a novidade aí do Mercúrio em Gêmeos, que também ajuda as comunicações fluírem de forma mais rápida e mais harmônica, de alguma maneira. E então tá lá nas plataformas. E também aproveito para falar que estão abertas as encomendas do Jogo da Lunação. O Jogo da Lunação é um jogo que eu faço a cada vez que a Lua encontra o Sol, que o que acontece uma vez por mês, mais ou menos. E é um jogo que você pode encomendar o seu, eu vou deixar uma explicação nos favoritos. Eu faço particular aí para cada um, individualmente. Usando esse baralho chiquérrimo, que é o Visconti Sforza, e esse pano aqui da Nosotras Tarô, que tem as luas. Tá certo? Então um conselho para nós. Xararam. Um conselho para nós. O julgamento. O louco. E os enamorados. Olha só. Bom, então para mim aqui o primeiro conselho é pra gente... O julgamento é uma carta de mudanças e de revisão, não na hora da mudança exatamente, mas um anúncio da mudança, um desejo da mudança. Como tem esse anjo tocando a trombeta, traz uma ideia de um chamado, né? E os mortos que saem da tumba. Então, um momento aí de revisão, é um conselho assim, olha, reveja aí as coisas, vê o ponto que você está aí da vida, o que você quer daqui em diante. O louco, que traz uma ideia de desapego, ou pelo menos assim, de um movimento onde a gente pode tá mais disposto a arriscar mesmo, assim. Então, sabe quando você já... Me veio aquela música, acho que é do Roberto Carlos, que a Maria Bethânia canta, acabei com tudo, escapei com vida. Agora já não lembro mais de quem é a autoria, mas é um pouco isso, assim. Não era isso que eu queria falar. Era um pouco um sentido, essa música já não faz sentido, mas assim, o que eu queria pensar era que às vezes, sabe quando a gente tem um chamado e falar, quer saber, eu vou dar um passo agora, eu vou fazer agora. Acho que o louco acrescenta esse lugar de desapego e de arriscar de alguma maneira. E aqui da gente fazer parcerias, assim, da gente encontrar pessoas que estejam aí na mesma página e tal. Então aqui me dá muito uma ideia também, às vezes, da gente rever algumas parcerias, porque essa carta fala sobre revisão e aqui tem acordos, né? Então a gente, de alguma forma, retomar alguns contatos, falar de novo com pessoas que a gente não fala faz tempo, enfim, me dá uma impressão, assim... de um jogo desse jeito, assim. Também acho curioso que aqui é como se desperta, né? Essas duas pessoinhas, e aqui as duas pessoinhas estão fazendo um acordo. Então talvez seja a hora de mexer em alguns relacionamentos, principalmente nos que estão parados ou distanciados, de retomar. Me dá um pouco essa ideia. Uma curiosidade, essa carta, esse baralho, ele foi feito quando uma pessoa da família Visconti casou com uma pessoa da família Scorza. E aí eles encomendaram esse baralho, né? E essa é a carta do casamento. Os baralhos, antigamente, né, na época não tinha prensa, então só os ricos tinham baralhos, porque eles tinham que contratar um artista para fazer. Tá certo? Então é isso. Talvez seja uma hora da gente retomar parcerias com pessoas. Um beijo, até mais!